E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai discutir as derivadas das funções seno e cosseno, porque são derivadas especiais, né? Elas não são polinômios, então já dão um certo trabalhinho, não é tão intuitivo, né? Então, o que eu quero fazer aqui é descobrir quanto que é a derivada da função seno de x e a derivada da função cosseno de x. Ok? Vamos começar pela cena de x. Então, vamos ver a derivada do seno primeiro. Bom, o primeiro passo que a gente pode tentar ver lá, quando a gente está calculando, é tentar descobrir quanto que é a nossa ΔF por ΔX, que é basicamente o que a gente vem fazendo desde então. O nosso ΔF vai ser o seno de x mais o ΔX menos o nosso seno de x. E isso dividido por ΔX. Aqui a gente tem a soma de um arco, né? A soma de arcos, né? E qual que é a fórmula da soma de arcos? Quando a gente tem uma situação do tipo... Vamos ver se vai caber, né? Seno de A mais B é igual a seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Então, essa nossa situação aqui em cima, eu vou expandir, né, ali na soma de arco, e aí a gente vai ter seno de x cosseno de ΔX mais seno de ΔX cosseno de x. Isso menos esse seno de x aqui, né? Menos o seno de x aqui. Tudo isso dividido pelo nosso ΔX. O que eu quero fazer agora? A primeira coisa que eu quero fazer é liberar espaço. Ok? Espaço prestes a liberar. Pronto. Isso aqui eu vou recolocar ali em cima. Beleza. Agora eu vou querer pegar todos os termos com x e eu vou colocar esses termos em evidência. Então, vou pegar seno de x primeiro. A gente vai ter seno de x vezes o quê? Cosseno de ΔX menos 1 dividido por ΔX. E cosseno mais cosseno de x vezes seno de ΔX sobre ΔX. Certo? É essa situação que a gente tem. E agora, para a gente calcular a derivada, a gente quer o limite com ΔX indo para zero. Então, aqui eu quero que o ΔX vá para zero. E aí a gente chega em alguma situação que já é confortável, né? Essa expressão aqui, que eu vou chamar de A,
E essa expressão aqui, que eu vou chamar de b, no vídeo, o penúltimo vídeo, se eu não me engano, talvez esteja errado, eu já apresentei essas funções, foi no vídeo de descontinuidade. Essas funções, eu mostrei que esse limite aí, no ponto x tendendo a zero, Δx tendendo a zero, ele existe e eu dei os valores dele, mas não provei. Não vai ser ainda nesse vídeo que eu vou provar, mas eu vou usar esse recurso que a gente já viu, que nos mostra qual que é o limite dessas funções. Então, essa função aqui, quando x tende a zero, quando Δx tende a zero, é zero. Essa aqui, quando Δx tende a zero, é 1. Então, a gente tem, como isso aqui é zero, tudo isso aqui é zero, e isso aqui é 1. Então, a gente tem que a derivada da função seno é a função cosseno. Agora eu quero fazer a mesma coisa para a função cosseno. Aqui eu vou calcular de novo o nosso ΔF pelo nosso Δx. O nosso ΔF vai ser o cosseno de x mais Δx, menos o cosseno de x, dividido por Δx. Aqui a gente tem uma situação diferente, né? Também é a soma de arcos, mas aqui é o cosseno, né, da soma de arcos. E aí, se a gente quiser lembrar da formulinha, o nosso cosseno de A mais B é igual a cosseno quadrado de A. Não, peraí. É igual a cosseno de A, cosseno de B, menos seno de A, seno de B. Então essa é a nossa formulinha. E a gente vai aplicar aqui em cima. Então a gente vai ter que esse trambolho aqui é igual cosseno de x, cosseno de Δx, menos seno de x, seno. Vamos ser coerente, né? Na notação, às vezes eu estou escrevendo em português, às vezes eu estou escrevendo seno em inglês. Vamos escrever de uma forma só, seno de x menos seno de Δx, menos o nosso cosseno de x que está aqui, né? Menos o nosso cosseno de x, dividido por Δx. Vou fazer a mesma coisa agora. Eu vou agrupar em apenas fatores de x. O que a gente vai ter aqui? Isso aqui é igual a cosseno de x em evidência, vezes o nosso cosseno de Δx menos 1, dividido por Δx, que aqui de novo, a gente tem a nossa relação que a gente já viu, né? Menos seno de x vezes seno de Δx por Δx. Ok, agora eu quero fazer o limite, né? O limite disso aqui para o nosso Δx indo para zero. Bom,
do que a gente já viu aqui, isso aqui zerava, né? Nesse limite. No limite, isso aqui vai para zero. Então, se isso aqui vai para zero, tudo isso vai para zero. E esse limite aqui vai para 1. Então, a gente chega à conclusão que esse nosso limite é a nossa derivada do cosseno, né? E isso é menos a função seno. Menos a função seno. E aí, bom, a gente pode ver, né, que é cíclico, né? Porque aqui se eu quiser agora saber qual que é a derivada da função menos seno. Bom, vai ser a derivada da função menos seno é menos vezes a derivada da função seno. E aí vai ser menos cosseno. Né? A derivada de seno é cosseno, vezes menos 1, menos cosseno. A derivada da função menos cosseno. Põe o menos para fora, multiplica por menos 1, a gente tem seno de x positivo. Essas são as funções. Por hoje eu não vou deixar nenhuma atividade. Então era isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.